Pai, nós oramos para que aquilo que o Senhor colocou no coração do Júnior, ele possa compartilhar com a igreja do Senhor. Pai, que ele seja totalmente respaldado pelo Teu Espírito. Pai, nós oramos para que ele tenha um bom desempenho na unção do Senhor. Pai, que toda a palavra não seja esquecida, mas que ele possa compartilhar com sabedoria, com diligência do Senhor sobre a vida dele. Nós o abençoamos e nós dizemos a Ti que nós estamos com o coração aberto para receber a Tua palavra no nome de Jesus. Vocês gostaram da camisa do Júnior? Ele surpreende, né, gente? Cada dia que ele vem aqui, ele vem com estilo, né? Esse é o nosso profeta. O bom de tudo isso é que essa camisa tem uns 15 anos. Por um lado é bom porque eu não engordei, até parece. Comprei maior na época. Discretíssima, né? Uma laranja. Laranja atômica. Glória a Deus, irmãos. A paz do Senhor, amém. Realmente o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. E eu tenho certeza também que você tem visto o quadro profético, né? O quadro sobre a nação, tanto brasileira como o que está acontecendo neste mundo. E nós estamos falando, todos estão falando. Esses dias eu ouvi um rabino convertido à questão cristã, e ele falava muito veementemente, falou: olha, serve a Deus, porque realmente nós estamos nos últimos dias. E eu tenho visto testemunhos de pessoas que estão sonhando com Jesus, muçulmanos que estão sonhando com Jesus, e Jesus está falando: venha, porque eu tenho o reino para ti, eu tenho o reino de Deus para te entregar. Pessoas estão se convertendo nos sonhos. Vocês estão ouvindo isso? Pessoas estão se convertendo através de sonhos. Deus é tremendo, Deus está fazendo algo tremendo sobre esta terra. E o Brasil, ele representa algo peculiar também, porque é uma nação que Deus está levantando, uma nação jovem. Jovem porque Deus está levantando crianças e adolescentes nesta nação para pregar o Evangelho. Há tempos atrás, se eu colocar uns 20 anos atrás, mais ou menos, chegou uma revista na minha mão, uma revista chamada Impacto, e ela falava sobre o Comando Delta Espiritual. E a pessoa que falava nessa revista era David Wilkerson, um profeta de Deus que já faleceu. E ele colocava nesse trecho que Deus ia levantar jovens, adolescentes, crianças. E ele via pessoas entrando, ginásios cheios, escolas cheias, dessas pessoas que estavam pregando, dessas crianças e adolescentes pregando. E eram tudo sem rosto, não havia identidade. Porque Deus não estava preocupado em levantar pessoas para ganhar nomes, mas Deus estava levantando uma geração para ganhar as gerações. E esses dias eu estava no Instagram vendo alguns vídeos de crianças que estão pregando, de crianças que estão orando. Eu vi um jovem que Deus levantou ele através de uma cura de um câncer, e ele faz um trabalho muito lindo nas escolas. São 250 crianças, 260 adolescentes, média de 300 crianças e adolescentes que estão se convertendo a Jesus Cristo nas escolas. Então Deus não existe uma paralisia. Ao mesmo tempo que o diabo avança com situações de cultura satânica sobre o mundo, Deus está fazendo algo tremendo também, muito além do que o diabo está avançando, porque Deus não vai perder essa batalha, porque Ele já ganhou naquela cruz. Amém? Eu queria que você abrisse em Salmo 103. Eu acho que quando o Kleber me conheceu, eu já falava desse Salmo 103, 7. Eu de cabelo branco, o Kleber já está de barbinha branca também. Cabelo também. Nesse Salmo 103, 7 vai falar algo sobre Moisés. E Deus me deu uma palavra
referente à situação de Moisés, Êxodo e Números. Mas nesse salmo fala o seguinte, 103:7. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Irmão, tem uma presença de Deus grande nessa igreja hoje. Através dessa ministração, desse louvor, algo vai acontecer aqui. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Moisés, ele tinha uma intimidade com Deus tão grande, que os caminhos de Deus, os passos de Deus. Me lembrei de um livro chamado Caçadores de Deus. Eu não sei se todos já conhecem esse livro, mas nesse livro ele fala que aonde está Deus, o que Deus está fazendo agora. O desespero de Moisés, um desespero bom. O amor de Moisés era tão grande que ele se envolvia com Deus, ele queria ver a face, ele queria mais de Deus, ele queria. E Deus, ele conseguia trazer para Moisés os caminhos dele. Então havia uma intimidade com Moisés. Agora o povo, você vê a parte segunda do versículo, a parte B. Os seus feitos, os seus milagres era mostrado para o povo. O povo não tinha intimidade. Ao mesmo tempo que Moisés, ele tinha uma intimidade, um amor por Deus, os seus caminhos, o temor de Deus era no coração de Moisés. E nós estamos falando esse mês sobre gratidão. E vamos ter ação de graças na quinta-feira. A gratidão é um processo onde tem a ver com o que vamos devolver para Deus. Mas irmãos, Deus não quer nada de nós. Mas eu chego num ponto, Moisés chegou num ponto que ele não tinha mais nada para dar para Deus. E Deus falou, eu quero somente seu coração. E ele se envolveu com Deus, ele entrou em Deus. Ele foi um homem que tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele era grato a Deus. Então ele devolvia para Deus o que Deus estava trazendo ao coração dele. Agora a ingratidão é o contrário. O povo conhecia os feitos, só que não conhecia o Deus dos feitos. Nós vamos entrar um pouco nessa história. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Vamos lá. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Depois aí de Gênesis, bem no comecinho da Bíblia. Êxodo capítulo 3, versículo 7, está dizendo o seguinte: e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Nós vamos trabalhar a história de Moisés aqui. No capítulo 3, versículo 7, disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, versículo 8, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, e uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, amorreu, o perizeu, o heveu e o jebuseu. Então Deus trouxe uma promessa. Este quadro de Moisés, Deus fala ao nosso coração que é o mesmo quadro da salvação de Cristo. E nós vamos mergulhar nisso, pedir ao Espírito Santo trazer ao nosso coração esse processo da salvação de Cristo, esse processo que o inferno avança, mas o Senhor avança muito mais, porque todo joelho se dobra nos céus, na terra e no inferno diante do Rei dos Reis, amém? Então a história de Moisés, ela remete ao quadro da salvação de Jesus para conosco. O Senhor fala, a aflição do meu povo que está no Egito. O Egito naquele momento estava oprimindo o povo de Israel, estava destruindo. Agora veja bem, eram gerações após gerações que ficavam debaixo do processo egípcio, que era uma geração de escravos. Vamos pensar o seguinte, como a formação do Brasil. Os primeiros escravos, eles já eram escravos na África. Quando trouxeram esses escravos, já escravos da África, porque vendiam lá por especiarias, armas e tudo mais,
tribos africanas brigavam entre eles, e eles pegavam essas pessoas, escravizavam e vendiam para os portugueses. Quando chegou os escravos aqui no Brasil, essa primeira leva de escravos, eles ainda tinham uma luta dentro deles para não serem escravos, porque ninguém quer ser escravo. E aí foram nascendo a geração após geração de escravo. A primeira geração lutava, a segunda geração lutava um pouco mais, a terceira geração já começava a diminuir a luta, a terceira, a quinta, e assim vai, a todas as gerações, até chegar aos dias de hoje. O que acontece na formação do Brasil? Uma formação de um hábito de escravidão. Tudo bem, está acompanhando isso? A mesma coisa em Israel, começou a ter um hábito de escravidão. As pessoas estavam ali debaixo daquele processo escravo, e elas não conseguiam mais lutar, porque sabiam que não poderiam sair mais daquele processo. Então elas tinham o hábito de serem escravos. A escravidão, além de forçar a vida deles, a escravidão já estava dentro do quê? Do coração deles. Tudo bem? Esse é o quadro. Então a aflição do povo subiu, está no Egito, subiu até o Senhor. Então o Egito significa o inimigo. Tudo bem? Significa o mundo, significa o processo mundano que está adentrando a vida das pessoas. Deus envia então Jesus. Olha que interessante, no versículo 8, eu estou falando um quadro para a gente comparar, tudo bem? Não que Jesus estava naquela época. Portanto, desci, olha que Deus fala, portanto, desci para livrar das mãos dos egípcios. Quem se fez carne e habitou entre nós? Quem foi enviado a este mundo? Jesus. Então Jesus vem e desce sobre a terra para poder trazer a salvação para as pessoas. Amém? Então eu estou fazendo um paralelo, tudo bem? Nessa parte do versículo ele fala, portanto desci, versículo 8, para livrar da mão dos egípcios, para fazê-los subir. Então é Jesus vindo, trazendo a salvação. Ele veio para os seus, que são os judeus, mas os seus o rejeitaram. Então a salvação passa para quem? Para os gentios. Quando Deus fala lá para Abraão, olha para as estrelas, olha para a areia do mar, você consegue contar? Não, não consigo contar. Essa vai ser a geração que eu vou atingir com a salvação. Essa geração que o Senhor está falando, somos nós, eu e você já fomos atingidos, nós somos os gentios, e nós entramos no plano da salvação em Cristo Jesus. Amém? Então ele veio para os seus o rejeitaram. O verbo se fez carne, ele desceu para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é aonde? No reino dos céus. O reino dos céus é fazer cada um de nós adentrarmos ao reino do Senhor, porque lá tem os lugares que o Senhor está reservando para o seu povo. Amém? Tudo bem aqui? Então Deus fala, nesse quadro Deus está falando da salvação, que vem para que o mundo suba, para fazê-lo subir. Ele amou o mundo, e esse subir é para a terra prometida. Essa terra prometida é o reino de Deus. Mas é interessante que o mundo está apresentando algumas coisas, o Egito apresentava algumas coisas que pareciam que era mais interessante do que a terra prometida. Nós vamos ver isso. Passa um pouco a página aí, Êxodo 12, 12. Êxodo 12, 12. E passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e a todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue, versículo 13 eu estou lendo, Êxodo 12, 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga da mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Aqui foi instituída a Páscoa, né? Páscoa significa Pesach. Me ajudem aí, os estudiosos da Bíblia. Pesach, é isso a palavra? Significa a passagem do anjo que ia matar os primogênitos.
Mas antes Deus fala para Moisés e para o povo: vai lá, mata um cordeiro, pega o sangue do cordeiro e passa no umbral das casas. E o que vai acontecer? O anjo vindo ali, ele não vai entrar naquela casa, porque havia o que? O sangue do cordeiro. E aquele sangue vos será o sinal do Pessach. Olha isso, quando o anjo passa, os primogênitos são mortos no Egito. O que o Senhor fala dos primogênitos aqui? Jesus é o primogênito, amém? Ele morreu, e Ele foi até o inferno resgatar as nossas vidas. O Espírito Santo levanta Jesus no terceiro dia, e Ele é ressurreto. Ele se levanta, e no que Ele se levanta acontece o quê? As chaves é entregue nas mãos de Jesus. O Satanás, o próprio diabo, se ajoelha, não tem condição de olhar para o Rei dos Reis, só entrega as chaves. Ele não tem mais o domínio sobre as nossas vidas. Então, quando a passagem do primogênito, olha isso, o anjo destruidor que mata os primogênitos, então, não a passagem do primogênito, mas aquele momento da passagem, o anjo vem e mata os primogênitos. Aqui o Senhor está falando da morte de Jesus, mas o sangue do cordeiro que está estampado sobre os templos do Espírito Santo. Quem são os templos do Espírito Santo? Levanta a sua mão. Eu sou um templo do Espírito Santo. Fala com seu coração: eu sou um templo do Espírito Santo. Meu coração é o templo do Espírito Santo. E quando eu vi esse versículo, eu não vou chegar até ele, mas a palavra diz que eu e você não pertencemos a nós mesmos, porque nós fomos comprados com o sangue do Cordeiro. Eu não posso fazer o que quiser com a minha vida. A Bíblia está falando isso. Eu fui comprado. Então, se eu pegar a minha vida e destroçar a minha vida, eu estou destruindo o templo do Espírito Santo. E o melhor de tudo isso, o Senhor fala o seguinte: Ele vem atingir os templos, mas Ele não vem buscar santos. Ele vem buscar pecadores para o arrependimento. E quando o Senhor vê esse templo todo destruído, todo comido pelos vermes, quando o Senhor olha o meu coração: Júnior, seu coração é muito podre, mas eu vou chegar até o seu coração. Eu vou levantar o seu coração, porque você para mim é um templo do meu Espírito. Igreja, nós somos igreja do Senhor, e nós estamos reunidos aqui com vários templos do Espírito Santo. Quando o sangue aparece sobre as nossas vidas, não pode haver destruição sobre nós, porque nós temos o sangue do Cordeiro. Amém? Então esse sinal que está falando lá em Êxodo está remetendo à morte de Jesus, ao primogênito. Êxodo 13:17, passa a página aí. 13:17. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Olha isso. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram à terra do Egito. Deus não permite, não leva o caminho já direto para a terra prometida. Ele faz uma volta, porque se o povo começasse a ver o Egito vindo sobre eles, eles não iam aguentar, eles iam abaixar a cabeça e voltar para o Egito novamente, porque havia uma condição dentro do povo, tudo bem? Havia uma condição de escravidão. Então, para que porventura o povo não se arrependa e volte ao mundo, volte ao Egito, volte ao processo do inimigo, eu vou fazer dar a volta, rodear para o caminho do deserto. Fala assim comigo: caminho do deserto. É necessário um deserto. Eu acho que a pior parte e a melhor parte da vida de um cristão, de um crente, é passar pelo deserto. E ao longo da vida a gente aprende que não são
não é um deserto só. São vários desertos que a gente passa. O deserto é necessário. Deus nos leva ao deserto. Esse deserto. Não o deserto que eu provoco, mas o deserto de Deus, para que nós chegamos à terra prometida. Olha isso, ele pega o povo, em vez de vai direto, não. Porque se o povo visse o Egito, se o povo visse o inimigo de novo, ia chacoalhar dentro deles, e ele ia falar assim, não, eu vou ter que voltar, eu não aguento, eu vou ter que voltar, eu vou voltar para ser escravo de novo. Então na verdade o Senhor para tirar o Egito de dentro de nós, para tirar o processo do inimigo dentro de nós, Ele nos leva ao deserto. E interessante que Jesus foi levado por quem ao deserto? Pelo Espírito Santo. E a Bíblia é muito clara. Ela fala assim, Jesus foi levado ao Espírito Santo, pelo Espírito Santo, para ser tentado no deserto. E a oração que Jesus nos ensina, que é Pai Nosso que estás no céu, né? Santificado seja o teu nome. Tem a parte qual que é a parte? Não me deixes cair em tentação, mas me livra do mal. Então o Senhor fala nessa oração, você vai passar pela tentação. Você vai passar pela tentação. Porque se a palavra está dizendo, não me deixes cair em tentação, é sinal que eu vou passar pela tentação. Mas a gente pede ao Senhor todos os dias, buscando ao Senhor, Senhor, não permita que eu caia nesta tentação. Eu não quero voltar mais para o Egito. Eu não quero voltar mais para a situação de escravo. Não permita que eu caia nessa tentação, mas que eu tenha força. Por isso que Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Ele nos fortalece, porque nós vamos passar pela tentação. Não tem como, a Bíblia não está camuflando isso. Nós vamos ser tentados a voltar a ser escravo de novo. Nós vamos ser tentados a ser destruídos de novo. Nós vamos ser tentados a buscar o Egito novamente. Mas o Senhor não vai permitir. Se eu buscar ao Senhor, eu falar, Senhor, me dá força, me dá força. E você sabe qual que é a moeda disso? Eu não tenho outra palavra, mas a moeda de troca, o que é o pagamento disso? É a exposição da minha fraqueza. Eu nunca tinha entendido quando Paulo fala assim, diga ao forte, fraco, como que é? Diga ao fraco, né? Ou diga ao forte? Diga ao fraco. Porque as minhas tentações, as minhas fraquezas, elas têm que ser expostas diante de Deus. Porque Deus virá em auxílio e socorro sobre o meu coração. Amém? E Ele vai mostrar no meio desse deserto, no meio dessa tentação, aonde a palavra dele está em nosso coração. E nós não vamos ser vitoriosos pelo nosso braço. Nós vamos ser vitoriosos pelo braço do Senhor. Amém? Pelo braço do Senhor. Então esse capítulo ele está falando sobre isso. No deserto para poder. Por que ele leva o povo no deserto? Porque o povo estava cheio do quê? Do Egito. O povo já tinha se habituado à escravidão. O povo gostava do Egito. O povo, como falar que gostar de escravidão? Como falar que gostar de ser escravo? A gente não gosta de ser escravo, mas a gente cria um hábito de ser escravo, a ponto da mentira fazer parte das nossas vidas, e aí a gente achar uma verdade na mentira. Sabe aquela historinha pequenininha, que a gente está em casa, toca o telefone, e a criança atende, o nosso filho atende, ou o neto agora no meu caso atende, fala assim, vovô, papai, é o fulano de tal. Aí a pessoa fala assim, diga que eu não estou. Aí a criança fala assim, olha, ele falou que não está. É o denunciador. Essas pequenas mentiras, elas são construídas em nós. Sabe aquela história no serviço, que chega um documento bombástico, sabe aquele documento bombástico? Segunda-feira de manhã, você abre o e-mail, tem aquele documento bombástico. Se você falar para a sua gerência,
para a sua direção, você vai levar bronca, vai acontecer um monte de coisa, mas você precisa falar. E a gente dá um jeitinho brasileiro de dar uma camuflada nesse documento bombástico. E a gente esconde um pouquinho, põe debaixo do tapete. Isso é o processo da escravidão, do hábito da escravidão. Eu me lembro que eu trabalhava num lugar e chegou minha gerência e falou: ó, tem esse documento aqui, eu queria que você assinasse, porque está falando, esse documento, você é testemunha daquela pessoa que chegou atrasada e ela precisa ser demitida. Eu nem tinha visto a pessoa chegando atrasada. Eu falei assim: eu não vou assinar isso. Aí ele olhou para mim e falou assim: você está contra a minha ordem? Eu falei: olha, diante de Deus, eu não vou assinar esse documento. O que você acha que aconteceu comigo? Eu fui demitido. Mas eu não assinei o documento. Eu durmo em paz até hoje por causa disso. Porque eu ia criar uma mentira ali. Eu não preciso criar um laço de mentira. Eu prefiro a demissão. Eu fui perseguido naquela empresa durante os 4, 5 meses. E a pessoa olhava para mim: você vai ser o próximo. Falava desse jeito, os 4 meses de trabalho. E eu fui demitido num momento muito difícil. Mas Deus não me deixou demitido. Isso que é importante de nós. Uma vez o Guilherme pregou sobre isso aqui, né, Guilherme? Então assim, eu me lembrei disso, porque Deus está falando o seguinte: você pode ser coagido ao inferno, mas se você, diante da minha palavra, usar a minha palavra, declarar a minha palavra, entender a minha palavra e sair desse jugo de escravidão, você vai ser levantado, você vai ser exaltado. Por isso que fala: os humildes serão exaltados. Amém, irmãos? Sejais prudente como a serpente e simples como o quê? A pomba. Você vai ser levantado em nome de Jesus. No capítulo, agora Êxodo 14, volta, 14:30. Êxodo 14:30, veja o quadro que Deus está falando sobre a salvação em Cristo. Êxodo 14:30 fala: assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. 31. E viu Israel a grande mão do Senhor mostrar aos egípcios. E temeu, fala comigo, temeu o povo do Senhor. O povo estava temeroso, porque ele viu o quê? O mar se abrindo. O mar se abrindo. Quando Moisés coloca a vara, o mar se abre, eles começam a atravessar. A Bíblia fala que havia uma coluna à esquerda e uma coluna à direita de águas. Imagina isso. Eu me lembro de uma reportagem que passou na televisão e mostrou uma parte do Mar Vermelho. No fundo do Mar Vermelho eles descobriram aqueles carros egípcios. Eles descobriram material egípcio em sequência no fundo do Mar Vermelho. Isso aconteceu, irmãos, não é mentira, não é história da carochinha. O mar se abriu e 600 mil pessoas ou muito mais, eles falam de 600 mil homens, mais afora crianças, mulheres e tudo mais. Alguns estudiosos falam que é uma média de 3 milhões ou 2 milhões de pessoas passaram naquele dia. Imagina você, quando você está passando, vendo aquele mar aberto do seu lado, do outro lado do Mar Vermelho, alguém chegasse, um repórter lá de Israel e falasse assim: você crê em Deus? O que essa pessoa ia falar? Eu creio em Deus. Olha isso, o mar ainda está aberto, você pode filmar. O milagre de Deus acontecendo. Lembra o versículo lá em Salmos? Os feitos de Deus foram mostrados para o povo. E nesse capítulo ele está falando o seguinte: que o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor. O povo creu no Senhor, em Moisés e o seu servo. Assim o Senhor salva então Israel. Trouxe o que? A salvação para Israel. O faraó não se conformou. Nós vamos ver depois a passagem que o faraó não se conforma. O que acontece? Ele manda ir atrás para destruir o povo. Mas aí o que acontece com o inimigo? O mar se fecha e mata o inimigo. E aí tem o cântico de Moisés. Tem todo o cântico no outro lado do mar.
eles começaram a cantar e exaltar o nome do Senhor, porque eles foram livres do inimigo. Eles foram livres de um inimigo, mas o outro inimigo eles não foram livres ainda. O inimigo que está dentro do coração de cada um deles. Nós vamos ver uma passagem falando sobre isso. Então eles se livraram do faraó. Então havia um processo do inimigo antes do Mar Vermelho, que é o faraó representando o Egito. Atravessa o Mar Vermelho, acontece tudo aquilo. Há um processo do inimigo destruindo. Realmente Satanás mostrando todo o seu poder, usando o braço de faraó. Mas depois se afunda, fecha tudo, acaba tudo. E eles começam a caminhar onde? Depois do Mar Vermelho. Para onde eles vão caminhando? No meio do quê? No meio do quê? Da terra prometida já? Eles estavam no... Deus desvia o caminho deles para eles irem para o deserto. Porque eles viram Deus fazendo esse processo. E olha que tremendo. Deus leva eles para o deserto. E Deus começa a mostrar para eles a dependência de Deus. Amém? Antes o faraó vem, depois que o mar se fecha, o faraó morre. O inimigo é outro agora. O inimigo é após o Mar Vermelho. Êxodo 13, 21. Só indo e voltando. 13, 21. E o Senhor adiante deles, de dia, uma coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus nunca se aparta do povo. Deus nunca vai se apartar de nós. Aonde está a coluna de fogo? Aonde está a coluna de nuvem? Onde está a nuvem e onde está a coluna de fogo? Hoje o Senhor está mostrando para nós, igreja, a coluna de fogo. O Senhor está mostrando para nós, igreja, a nuvem. O Espírito Santo mora onde hoje? Dentro de nós. E tem dentro de nós a revelação desse fogo, a revelação dessa nuvem, que vai nos fazer caminhar pelo meio do deserto, pelo meio das situações que estão vindo, pelo meio do Egito, pelo meio do processo de sair desse Egito. A Bíblia está dizendo que Deus nunca se aparta do povo. Deus nunca vai se apartar. Ah, Deus me esqueceu. Deus não gosta mais de mim. Pelo contrário, Deus nunca vai se apartar de você. Sabe por quê? Quem conheceu o Senhor primeiro, quem se fez conhecido foi o Senhor para nós. A Bíblia fala, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então quem teve o interesse maior em nos amar foi Deus. Deus falou, vou lá resgatar o fulano, vou lá resgatar a fulana, vou lá colocar a minha mão sobre ele, e eu vou trazer ele para perto de mim, eu vou mostrar alguns desertos para ele, porque eu tenho interesse no seu coração, eu tenho interesse de você ser filho, porque eu levantei Jesus para que todos aqueles que nele crê, não pereçam, mas tenha a vida eterna. Você foi comprado por um sangue precioso. Então não importa o deserto que você está passando hoje, nós temos que ser gratos no meio desse deserto. Porque Moisés foi grato no meio do deserto. Moisés não foi apartado do deserto também. Moisés estava passando pelo deserto. E Deus nunca se aparta de nós. Agora nós vamos para Números 11:4. Números 11:4. Um pouquinho para frente. Números 11:4. Em Números 11:4, vai começar a mostrar a condição do povo, que já estava no deserto, já via as cordonizes, já viu o maná caindo, estavam dependentes de Deus. Olha isso, eles viram a coluna de fogo à noite, eles viram a nuvem de dia, viram as águas serem transformadas, as águas amargas em serem transformadas em doce, viram a serpente de prata ou bronze, eu não me lembro qual que era a consistência daquela serpente, e ela transformando, e quem você olhasse para aquela serpente, era curado no meio do deserto, era pendurado naquele madeiro.
Acredito eu que ali está mostrando o madeiro de Jesus Cristo, que estava sobre os seus pés, com a igreja, matando todo o processo do inimigo. Então quem olhasse para aquele madeiro era curado. Eles viram tudo isso, e olha o que aconteceu em Números 11:4. Um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e gula, e até os próprios israelitas, até o próprio povo de Deus, tornaram a reclamar murmurando. Deus, me ajuda a não murmurar, eu sou muito murmurão. Quem nos dará carne para comer? Versículo 5. Nós nos lembramos de peixe que comíamos por nada lá no Egito. Imagina, era de graça o peixe para eles. Imagina que era de graça. Nós comíamos peixe lá no Egito, os pepinos, os melões, as verduras, das cebolas, dos alhos. Eles tinham até vontade e saudade de alho. Meu Deus, comer uma maionese de alho, você fica a semana inteira. Tinha saudade de alho. Não estou falando contra o alho. Coitado do alho, né? Eles tinham saudade até dos alhos. Eles tinham saudade da cebola. Comia cebola igual maçã. Agora estamos definhando, versículo 6. Privados de tudo, irmãos. Eles estão dizendo que eles estão privados de tudo. É como se Deus colocasse um castigo. Vocês vão ficar no deserto, cala a boca, pronto e acabou. Tem muitos que conhecem Deus dessa forma. Vocês vão passar por isso, pronto e acabou. Fica quieto, não tem nada com você. Agora eu não falo com você. A gente pensa que Deus é aquele velhinho igual o Papai Noel, né? Que tem um cajado gigante e pau na cabeça. Eu, pelo menos, pensava assim. Eles foram privados de tudo. Os nossos olhos nada, olha isso. Nossos olhos nada veem, senão este credo, este maná. O maná caía do céu. Irmãos, já viu? Imagina cair comida do céu. Você fica o quê quando começa a cair comida do céu? Você vai lá fora, a hora, começa a descer comida do céu. O que você faz nessa hora? Você fala assim, nossa, não tem outra coisa para mandar? É igual o jumento de Abalão, né? A jumenta lá. Começa a conversar com o Balão, discutir com o Balão, e o Balão discutir com a jumenta. Quem é mais jumento nessa hora? A comida começa, eles estão desprezando o maná de Deus. Eles estão desprezando a dependência de Deus. Eles estão desprezando. Eles querem o quê? Começou, queremos o Egito. Queremos o Egito. Começou um gritar, começou outro cantar. E assim todos começaram querendo, cantando e driblando lá Arão, Moisés, aquela loucura toda. Para voltar aonde? Imagina, irmãos. O milagre foi suficiente para eles. O milagre de atravessar o mar vermelho. O milagre de cair o maná do céu, vir o maná do céu. O milagre de ver as cordonizes cair no prato, já vem assada. O milagre de ficar 40 anos no deserto e trocando a sua roupa. Não sei se estava na moda ou não, mas Deus dava roupa. O milagre de ser construído todo um processo de dependência. E eles começam a reclamar para voltar para onde? Então, basta só o milagre. Nós temos visto muitas pessoas que viram os milagres de Deus, viram os processos de Deus, nasceram coisas tremendas na vida dessas pessoas, mas um dia elas falaram assim: estou cansado, eu não quero mais Deus. E aí sai fora da igreja, sai fora do processo de Deus, porque o milagre não é suficiente para essas pessoas. Esse povo viu tudo isso, eles viram os feitos de Deus, mas eles eram ingratos. Não havia gratidão no seu coração. Havia o que? Só murmuração. Será que esse povo era livre? Ele viu tanto milagre, mas tem o hábito do quê? Qual que é o hábito que está no coração desse povo? O hábito da escravidão. Olha, irmãos, eu não vou ficar citando muito aqui, porque pode ser até que derrube, está o YouTube filmando aqui. Mas para mim o ápice de mostrar uma escravidão entre os jovens foi esse show que foi anulado semana passada aí. E a entrevista de uma moça me deixou meio estarrecido, que a moça falou assim: isso é um absurdo, eu estou com fralda geriátrica aqui para ficar 10 horas para assistir esse show.
Eu fiquei olhando a fala daquela moça, ouvindo, né? Eu fiquei olhando aquele quadro. Eu falei, misericórdia. Como é que eu chego num ponto de ficar 15, 20 horas com uma fralda para poder assistir um ídolo? Aonde está o ídolo no Egito, irmãos? O que aconteceu no meio do Egito? Eu não sei se eu coloquei esse versículo. Assim, é o próximo. Êxodo 32, 7. Já estamos no final, agora sim. Só tem 2 versículos. Os outros só vou orar. Êxodo 32, 7. Olha isso. O hábito da escravidão. Olha o que fez com o povo. Então disse o Senhor a Moisés. Moisés estava lá no monte, face a face com Deus ali no monte. O povo viu o monte voando fogo, e não era uma erupção vulcânica. O povo ouvia o barulho dos trovões, e o povo achou que Moisés tinha o que acontecido lá em cima? Foi torrado vivo. Mas Moisés estava se deliciando da presença de Deus. Moisés estava se deliciando da gratidão em relação a Deus. Moisés estava vendo as tábuas. Deus pega 2 tábuas e o dedo de Deus começa a escrever nas tábuas de pedra o processo das leis. Aonde hoje estão essas tábuas escritas pelo dedo de Deus? Nós não temos mais tábuas de pedra, você não vai achar. As tábuas de pedras foram transformadas em tábuas de carne, chamado coração do homem. Eu escreverei minhas leis nos corações humanos, eu escreverei através do sangue do Cordeiro nos corações dos homens, e jamais vão esquecer dos meus processos na vida deste povo que eu estou levantando no meio desta terra. Aonde o Senhor vai escrever hoje as suas leis? No nosso coração, amém? Então o povo vai lá, versículo 32, capítulo 32, versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. E depressa, vai depressa. E o povo está, ele fala do povo. E depressa, olha isso que o Senhor usa. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, oferecendo sacrifício, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que tirou da terra do Egito. Eles colocam um altar, colocam um bezerro ali, colocam um processo ali, e começam a adorar aquele bezerro, falando: este que tirou as nossas vidas do Egito. Aquele bezerro representa o poder do inferno, aquele bezerro representa o poder da idolatria humana. Nós somos idólatras, nós temos no nosso coração idolatria, não tem como arrancar isso, nós vamos morrer com isso, mas nós podemos pegar esse altar de idolatria do nosso coração, arrancar esse demônio que está dentro de nós, pedir para o Senhor: Senhor, limpa o altar de idolatria do meu coração, e coloca agora uma adoração genuína diante de ti, para que eu seja grato todos os dias pela tua presença. Irmãos, isso é muito sério. Eu me lembro um dia que eu estava ministrando na época dos Veredas Antigas. Não sei se alguns conhecem essa história, acho que só alguns. E no primeiro dia, eu estava com 15 pessoas na sala, eu era um dos líderes daquela sala. E no primeiro dia, o Senhor me mostrou um demônio em cima do altar, um demônio horrível. Um altar estava limpinho, um altar lindo de pedra, e havia um demônio em cima daquele altar. O demônio não fazia nada, ele só ficava ali vigiando o altar. E eu ficava: Senhor, quem que é? Mostra para mim. Isso foi na sexta-feira à noite, aí sábado o dia inteiro, era sábado de manhã a ministração, ou sábado à tarde, à noite, eu não me lembro direito, mas quem que é essa pessoa, Senhor? E no domingo de manhã, já no terceiro dia, eu orando, falando: Senhor, mostra para mim que essa pessoa precisa ser liberta, ela não pode carregar um demônio no altar mais. E o Espírito Santo falou: você é essa pessoa. Jesus Cristo. Eu fiquei branco na hora. O demônio está no seu coração. Eu falei: misericórdia, Senhor, o que eu fiz de errado? Deus me fez lembrar 15 anos atrás, 10 anos atrás desse dia, que um dia eu falei assim: eu tive um problema muito sério, com questões no meu coração,
e pessoas no meio do processo desse. E eu falei para Deus uma frase muito linda: Deus, não quero ser mais usado no meu coração pela tua presença. Não use mais o meu coração, porque ninguém mais confia no que o Senhor está falando através de mim. Eu falei exatamente isso que eu estou falando para vocês. E naquele dia, eu dei permissão para que um demônio se sentasse nesse altar. E eu perguntei para Deus: Deus, eu estou endemoniado? Ele falou: não, você não está endemoniado. Mas esse altar da revelação, que é o seu coração, esse demônio tem autoridade para ficar aí dentro. E eu falei: o que eu faço? Já que você teve a revelação do meu espírito, agora você vai pedir perdão e expulsar. Ele vai sair daí, ele não vai fazer nada. E eu ali diante de Deus comecei a pedir perdão. Eu falei: Senhor, eu quero que o Senhor me use. Eu quero que o Senhor fale através de mim. E naquele dia o demônio saiu. Eu vi o demônio saindo, ele não fez nada. Ele simplesmente pegou as coisinhas dele e começou a sair se arrastando. Era um morcego horrível. E o altar da revelação ficou limpo. E Deus começou a encher esse altar novamente. Irmãos, eu estou contando uma situação da minha vida. Deus é maravilhoso. E Ele não revelou para me humilhar. Ele simplesmente trouxe uma revelação para trazer uma libertação ao meu coração. Eu entrei em desertos na minha vida. Entro em desertos na minha vida. Não é diferente com ninguém. Não é diferente com nenhum processo desse planeta aqui. Todos vão entrar pelo deserto. Mas fique atento ao deserto, porque Deus quer arrancar a escravidão do nosso coração. Deus quer arrancar o hábito de voltar para o Egito. Deus quer arrancar o hábito de eu construir bezerros de ouro. Eu nunca me esqueço, eu vou terminando com essa história, eu nunca me esqueço quando teve a queda das Torres Gêmeas. O profeta de Deus, David Wilkerson, começou a olhar para a televisão, e o Senado americano colocando a mão aqui no peito, começou a orar, e as lágrimas desciam do Senado americano, declarando que Deus é o único Senhor daquela nação. E David Wilkerson, ajoelhado, ele orou por anos para ver a política americana sendo tocada pelo Espírito Santo. E ele ajoelhou diante daquela televisão e começou a orar e clamar: Senhor, obrigado, porque o Senhor está atuando no coração desses homens. E Deus falou: David, eu não estou atuando no coração deles. Eles estão chorando porque o orgulho americano foi ferido. Eles estão chorando porque o orgulho econômico do planeta foi destruído. Eles foram vulneráveis. Se você for lá em Manhattan, se eu não me engano é Manhattan, se você for lá naquele lugar, existe o que representa todo o poder e o orgulho americano? Um touro, um bezerro. Nós estamos debaixo de uma idolatria no planeta. E isso está influenciando o processo da igreja. Nós temos que avançar. Mas Deus vai permitir os desertos, porque Ele está construindo o processo da terra prometida. Há lugares nos céus que o Senhor está reservando para as pessoas. Agora, irmãos, a Bíblia é muito clara, dizendo: muitos serão o quê? Escolhidos. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Isso me remete, quando Deus tira o povo do Egito, milagre do Mar Vermelho, o hábito da escravidão. Deus quer tirar a escravidão do nosso coração, porque o Egito, o que significa as pirâmides? Qual que é o significado de pirâmide? Túmulo. Ali eles colocavam, os faraós colocavam toda a nobreza egípcia para ficar conservados, para eles conhecer os processos dos seus antepassados. O povo do Egito estava construindo túmulos e enterrando as suas vidas naquele processo de destruição. Túmulo me remete à morte. O salário da morte é o quê? O salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Temos que parar de construir túmulos. Temos que parar de cultuar a morte. Temos que parar de ser escravos nesses dias. Porque o Senhor quer trazer gratidão ao nosso coração. Não ingratidão em relação ao que Ele está fazendo. Ah, Júnior, eu estou passando muita dificuldade na minha vida. Há um deserto que eu não sei se foi Deus que me colocou, se foi eu que coloquei.
mas o Espírito Santo vai falar para o seu coração: olha, eu estou fazendo algo na sua vida, pare com essa vida mundana que você está vivendo, porque eu quero que você seja grato ao meu coração, que eu quero arrancar de você o hábito da escravidão. É isso que Deus está fazendo, amém? Deus está falando: Júnior, você não pode mais viver dessa maneira. E no último versículo aqui, Êxodo 33:11, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. O Senhor falava a Moisés face a face, remetendo ao Salmo 103:7. O louvor pode vir se puder. Deus revela os seus caminhos a Moisés, no Salmo 103:7. Deus fala a Moisés face a face. Quando Deus começa a falar com Moisés, quando Deus começa a remeter a Moisés, Deus coloca os seus caminhos para Moisés, Deus revela os seus propósitos para Moisés, mas Moisés começa a falar: Deus, eu insisto, mostra os seus caminhos. Moisés fala: Ebenezer, nós não vamos sair daqui se o Senhor não for conosco. Moisés sabia que se o braço de Deus não fosse com ele, ele não conseguiria passar por aquele deserto. Eu preciso ter a consciência que no deserto que Deus me colocou, Ele precisa estar comigo, amém, irmãos? Se Ele não estiver comigo, eu não vou aguentar. Vai ser meu braço que vai fazer, porque existe um inimigo dentro do meu coração. Existe um inimigo dentro do seu coração. A Bíblia fala que enganoso é o coração de quem? Do homem. Existe engano dentro de mim. E se a gente não passar por esse processo, a gente não vai conseguir ser grato. Nós não vamos conseguir ser grato em relação a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Deus revela então seus caminhos a Moisés. Josué não se aparta da tenda. Eles reconhecem Deus, devolvem para Deus o que Ele merece: gratidão. Nós precisamos devolver para Deus gratidão. Por isso das ações de graças. Não é ações de graça porque, como diz lá nos Estados Unidos, a gente põe um peru na mesa para comer. Não é ações de graças porque nós tivemos um êxito numa guerra. Não é ações de graças porque é isso ou aquilo. É ações de graças porque o Cordeiro venceu. O Cordeiro foi morto e o sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas. E nós vamos passar pelo caminho do deserto, mas esse deserto vai ter o processo de Deus. Ninguém está isento desses caminhos, amém? E nós vamos cantar essa música, e deixa o Espírito falar ao seu coração. Eu creio que Deus já falou com as pessoas aqui, com alguns aqui. Deixa o Senhor falar através dessa música, através dessa palavra que foi ministrada. Porque, como eu disse no começo desse culto, há uma presença maravilhosa neste lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino. Seja sensível que o Espírito Santo está curando. Te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Oh, glória a Deus. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei.
sua vida. és a resposta. Vai acabar esse processo. Dói, mas vai acabar. Enxuga as lágrimas. Olhe para Ele. Oh, Jesus. Se há um deserto na sua vida, olhe para Ele. Deus de milagre, oh, Jesus. Toca nos sofás. Quebra, Senhor, todo o jugo das nossas vidas. Deus de milagre. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Deus está te curando nesta manhã. Deus está te tocando nesta manhã. Oh, Jesus. Você está voltando para Jesus. Eu vejo vários filhos pródigos. Eu vejo anéis vindo da parte do Pai. E Ele está abraçando você. Está dizendo: eis, o Filho volta. Eis, o Filho volta. Ele é Deus. Ele é Deus. Ah, Senhor, eu estou passando um deserto interminável na minha vida. Eu não estou suportando mais a dores dentro de mim. O Senhor fala: olhe para mim nesse deserto. O sinal que eu estou dando no meio desse deserto. Até agora você não conseguiu olhar o porquê desse deserto. Eu estou tirando de você toda a mazela da escravidão que você viveu no seu passado. Ei, Jesus. A cura está aqui. Oh, Jesus. Oh, Jesus. O Senhor está tocando pessoas nesta manhã. Ei, Jesus. Todo desejo de morte, todo vício está caindo por terra. Você não tem herança nisso. A sua herança é em mim. O Senhor está dizendo: eu vejo um escrito de dívida voando neste lugar. Eu vejo um documento. O Senhor está dizendo: eu rasguei o escrito de dívida que estava sobre a sua vida. Você não é mais escravo. Você foi livre. Você foi livre desta doença maldita. Você foi livre desse processo na sua vida. Ei, Jesus. Olhe para Ele e declare a palavra: Deus, eu quero a Tua palavra, eu quero o Teu sentido na minha vida. Ei, Jesus. É tempo de avançar, igreja. É tempo de avançar, igreja. Saia desse comodismo, porque é tempo de avançar. Porque eu vejo o Senhor abrindo as portas para a igreja. Ei, Jesus. Há várias portas sendo abertas neste país. Há várias portas sendo abertas nessa cidade. A igreja vai entrar em lugares que a igreja nunca entrou. Ei, Jesus. Eu vejo a palavra ousadia. Eu vejo a palavra ousadia. Eu estou colocando ousadia no seu coração, igreja. Eu estou colocando o espírito de fé. Eu estou colocando a coragem. O Espírito Santo que está alimentando a fé, a coragem dentro do seu coração. E você vai ser ousado, sim. Você vai entrar em terreiros. Você vai entrar em lugares do inferno e vai tirar as almas das algemas do inferno. Ei! Oh, Jesus. Todo espírito que paralisou a oração no meio da igreja está caindo por terra. A oração está sendo levantada. Há um clamor de oração. Oh, quando você ora,
ministradores do Senhor, Ramanais, anjos do Senhor começam a ir. Pessoas vão acordar de madrugada, pessoas vão acordar pela manhã e vai ver diante dele o anjo do Senhor falando: olha agora, porque eu tenho uma tarefa para acontecer. Está dentro do seu coração esta palavra. Você é importante, irmão. Você é importante, irmã. Nós vamos caminhar em lugares áridos. Nós vamos caminhar em lugares que os nossos pés vão ser machucados. Mas não pare por causa dos espinhos. Não pare por causa dos percalços, dos obstáculos. Porque o Senhor está à frente, está falando vamos. E quando Ele fala vamos, pelas suas pisaduras nós fomos curados. Ele vai olhar os pés dele, vai mostrar os pés dele, ele vai mostrar as mãos dele. Olha, por você eu passei por isso. Olha os meus pés cravados, olha as minhas mãos machucadas, mas por você eu passei isso. Vamos, porque é uma conquista. Existe ousadia para acontecer neste lugar. Eu vejo uma descaracterização da igreja. A igreja andou muito tempo sem Deus. Escute, igreja, você andou muito tempo sem Deus. E o Senhor está tirando essa característica mundana da igreja. Essa característica de voltar para o Egito pedindo cebolas e alhos. A igreja está sendo preparada pelo espírito de ousadia do Senhor. Por isso fique atento, irmão. Olhe para a sua vida, faça uma análise. Deus está te levantando. Não é o seu vizinho, não é o outro, é você. Existe uma comunicação, existe uma experiência, existe algo sobre o seu coração que Deus está levantando você. Ah, mas eu não sei fazer nada. Irmãos, fique atento, porque o Espírito Santo vai te capacitar. O Espírito Santo vai te capacitar. Na onde você está, Deus vai te capacitar. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Jesus, porque há algo desse lugar que está acontecendo e nós vamos sair daqui, mas não vamos sair da tua presença, porque o Senhor vai conosco. E eu vejo mãos impondo sobre pessoas, e vai haver cura, vai haver santificação, vai haver a presença de Deus. Muitos demônios vão cair por terra, porque a igreja resolveu voltar, a igreja resolveu posicionar-se, a igreja resolveu falar: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei, mas eu estou com as minhas lâmpadas acesas, o óleo está queimando aqui, eu vou caminhar, mesmo no escuro, eu vou caminhar diante das trevas, e eu vou conquistar aquilo que o Senhor quer que eu conquiste. Irmão, esteja atento. É você mesmo, não é o seu vizinho, é você mesmo. Vai partir de você, é uma frase que eu ouvi esses dias. Se você não tem exemplo dos seus lados, se você não tem exemplo do seu lado, seja você o exemplo diante de Deus. Seja você. Seja você. Se você não consegue ver nada, seja você. Seja o primeiro, que muitos virão atrás de você. Aleluia, glória a Deus. Há liberações de Deus sobre as nossas vidas nesta manhã. Como já foi falado e liberado sobre nós, o Espírito Santo falava ao meu coração, e eu quero enfatizar isso com muita tranquilidade e segurança para você. Alguns aqui um dia disseram para o Senhor, talvez por uma frustração, uma decepção, uma mágoa: eu não quero mais me envolver, não quero mais ser usado, quero ser apenas um crente normal. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deus está curando o teu coração. Deus está te liberando e Ele conta com você. É através de você que vidas serão alcançadas. O Senhor está de fato nos curando nessa manhã. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, eu quero aproveitar essa atmosfera
E aproveitar que você está de pé, nós já estamos de fato encerrando. Eu quero, juntamente com os irmãos, orar pela vida do pastor Emílio. Ele está passando por um processo de exames e amanhã ele receberá o resultado de um exame. Mas em todo tempo a nossa confiança está no Senhor. Ele está bem, mas esse período de exames é tenso, é preocupante, fica aquela tensão no coração dele. A nossa oração agora como igreja é que o Senhor o fortaleça, que o Senhor o encoraje, que tudo venha cooperar para o bem do pastor Emílio, amém? Você pode fechar os seus olhos. Pai, nós apresentamos o pastor Emílio diante do Senhor. Pai, nós intercedemos diante de Ti pela vida dele. Oramos, Senhor, para que sobre a vida do pastor Emílio venha a provisão do Senhor, venha a cura do Senhor, venha a restauração do Senhor. Pai, em todo o tempo a nossa confiança está em Ti. Pai, a nossa oração é que o Teu poder toque no físico do pastor Emílio, que nessa terra, Deus, ele cumpra os seus dias com alegria, jubilando no Senhor. Pai, nós como igreja clamamos pelo Teu sangue sobre a vida dele e nós liberamos sobre a vida dele, Deus, refrigério da parte do Senhor, encorajamento da parte do Senhor, ânimo da parte do Senhor. Toque no emocional do pastor Emílio, toque no físico do pastor Emílio, e nós como igreja o abençoamos diante de Ti, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Lembrando, irmãos, em razão do nosso culto de ação de graças que acontecerá na quinta-feira, esta semana nós não teremos a reunião das mulheres na segunda-feira e também não teremos o nosso estudo na quarta-feira. Por quê? A nossa intenção é que você foque toda a tua força para que esteja aqui no culto da quinta-feira, amém? Nós celebramos nesta manhã a Magali, que passou também por um processo de cirurgia, está com a gente novamente, glória a Deus, tá? Mateus, a Suzel, que estão aqui nos visitando hoje, glória a Deus pela vida de vocês, é muito bom estarmos juntos. Deus te abençoe, um ótimo domingo, e que você possa ter um domingo e uma semana na presença de Deus. Não vá embora sem antes cumprimentar pelo menos 15 pessoas, no nome de Jesus. Deus te abençoe no nome de Jesus.